Olá, crianças, como vocês estão? Sejam muito bem-vindas a mais um culto infantil. No culto de hoje, nós falaremos sobre Deus fica triste quando eu faço algo errado? Muitas vezes nós fazemos coisas erradas e nós ficamos pensando, será que Deus ele se entristece quando a gente faz algo errado? As pessoas tendem a associar chuva, grandes catástrofes da natureza, como terremotos, tsunamis, como se fosse algo que Deus enviasse quando ele está triste. Mas, na verdade, não é bem assim, Todos os eventos da natureza, sejam chuvas, tudo isso faz parte do controle de Deus, A natureza foi criada com um propósito. Por exemplo, quando chove, significa o quê? Que em certa região está precisando de água. Nós temos muitas florestas, muitas vegetações que precisam se alimentar. E elas se alimentam de quê? Da água. Então as pessoas tendem a associar isso, que a chuva é sinal que Deus está triste, que Deus está chorando. Mas não é bem isso. Mas sabe por que as pessoas tendem a associar isso? Por conta dessa história que nós vamos contar no culto de hoje, Há muito tempo atrás, lá no livro de Gênesis, nos conta que Deus olhou para o mundo e viu que o mundo estava completamente destruído. As pessoas não tinham mais o seu coração voltado a Deus, Elas estavam cometendo muito pecado e Deus se desagradou. Ele ficou triste de ver as pessoas cometendo pecados e desobedecendo a palavra de Deus, Fazendo muitas coisas erradas. Mas não foi por isso que ele mandou uma chuva, não. A chuva serviu para limpar toda a terra da contaminação deste pecado, Porque as pessoas estavam cometendo muitos pecados, a terra estava contaminada. Então, ele utilizou a chuva para limpar a terra, para purificar, para tirar toda essa sujeira de contaminação que havia naquela terra. Deus ficou tão triste que ele disse assim: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei, Gênesis 6, versículo 7. Então Deus olhou toda aquela destruição, todas aquelas pessoas errando, cometendo pecados, e ele resolveu limpar, purificar a terra. Mas, no meio de todas aquelas pessoas que estavam desagradando a Deus, Deus olhou para uma pessoa e viu que havia alguém que era diferente. E o nome dele era Noé. Noé era um homem que agradava a Deus, E um dia, Deus chamou Noé e disse: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Então Deus olhou para aquelas pessoas daquela região onde Noé estava vivendo e ele disse que iria destruir a terra e aquela região onde eles estavam, porque aquelas pessoas estavam cometendo muitos erros. E ele disse também para Noé construir uma arca, O que é uma arca? Um barco bem grande. E dentro daquele barco ele deveria colocar um casal de cada animal terrestre. Deus disse que iria enviar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na arca e leve uma fêmea e um macho de todas as espécies de aves e de todas as espécies de animais. Então Deus deu essa ordem, deu este mandamento para Noé e Noé cumpriu. Ele construiu essa arca, colocou esses animais que Deus ordenou e também levou junto com ele a sua família, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e a sua esposa. E com certeza, os filhos de Noé também ajudaram a construir a arca, porque não deveria ser um trabalho fácil para fazer sozinho, Imagina construir uma arca que iria caber uma girafa, um elefante, era enorme. Então, Noé não conseguiria construir tudo isso sozinho. Então, ele precisou da ajuda dos seus filhos. E enquanto
Noé ia construindo, né, aquela arca ao passar dos dias, ele ia falando para as pessoas: olha, se arrependam dos seus pecados, se arrependam dos seus erros e entrem nessa arca, porque Deus vai enviar uma chuva tão forte sobre a terra que vai acabar destruindo tudo. Então se arrependam dos seus pecados e venham comigo, né? Me ajudem a construir essa arca e entrem nessa arca. Mas as pessoas zombavam de Noé, elas não davam ouvido, achavam que ele era louco. Não deve ter sido fácil para Noé, porque demorou muito tempo para a arca ser construída e ele fazia tudo somente com a ajuda de sua família. Mas Noé foi obediente e fez tudo do jeito que Deus mandou, exatamente como Deus mandou, as medidas, né? O tamanho, tudo foi de acordo com o que Deus mandou. Depois que a arca ficou pronta, os animais macho e fêmea de cada espécie entraram na arca, juntamente com Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. E vocês sabem quem é que fechou a porta daquela arca? Sim, foi o próprio Deus quem fechou a porta. Depois de uma semana, começou a chover. Choveu, choveu, choveu por 40 dias e 40 noites. Foi tanta chuva que inundou toda aquela parte daquela terra onde haviam aquelas pessoas. E agora imagine comigo quanta água caiu do céu durante aqueles 40 dias e 40 noites, né? Muita água, é difícil até mesmo de imaginar. Somente Noé, a sua família e os animais que estavam dentro daquela arca, eles puderam ser salvos. Por quê? Porque eles obedeceram ao mandamento de Deus, né? Ao mandamento do Senhor, a ordem que ele havia dado de construir a arca e entrar naquela arca. Muito tempo depois que parou de chover, quando tudo já estava seco, Deus mandou Noé sair da arca junto com a sua família e todos os animais. Após sair, eles fizeram um altar e agradeceram a Deus, porque eles foram salvos daquela grande chuva. E Deus colocou um lindo arco no céu, como um sinal de que ele não destruiria o mundo com água. Tudo por quê? Tudo porque Noé obedeceu a Deus, né? Noé era um homem diferente das outras pessoas, né? Enquanto as pessoas faziam tudo errado, ele escolhia fazer o certo. Ele escolhia ótimas decisões, né? E às vezes você passa por isso. Às vezes você está numa situação na sua escola onde todos os seus colegas procuram colar na prova. E você? Você tem que ser diferente, assim como Noé foi, né? Seja um aluno que estuda, né? Não tem problema você não tirar 10 todas as vezes, mas o importante é você se esforçar. O importante é você estudar e agir sempre da maneira correta, da maneira que agrada a Deus. Noé buscava sempre agradar a Deus e veja o resultado, né? Ele e a sua família foram salvos daquele dilúvio. Então, agora vocês já sabem, né? Quando vem chuva no céu, não significa que Deus está triste, né? Significa que é algo normal, algo que acontece na natureza. Mas Deus, sim, ele fica triste. Mas não é quando está chovendo que significa que ele está triste. Ele fica triste quando ele vê as pessoas desobedecendo a palavra dele, desobedecendo as ordens dele. Quando ele vê as pessoas trocando ele por outras coisas, né? Por outros prazeres. Quando ele vê as pessoas escolhendo o errado ao invés do certo. Quando ele vê as pessoas buscando desagradar a ele e agradar outras pessoas e outras coisas. Por isso, seja como Noé. Seja uma pessoa diferente, seja uma criança diferente, que busque sempre agradar a Deus. Tá, mas como que eu posso agradar a Deus? Simples, né? Nós temos o nosso manual, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, que ela está cheia de mandamentos, cheia de ordens e de conselhos que nós precisamos conhecer para poder agradar a Deus. Então, por isso é importante nós meditarmos na palavra de Deus todos os dias, porque sempre há algo novo para aprender, sempre há algo novo para praticar para poder agradar a Deus. Amém? Então não se esqueça de meditar na palavra de Deus, não se esqueçam de realizar o culto em família e atividade em família e busque sempre alegrar o coração de Deus e não entristecer. Amém?
Este foi o culto de hoje e nós nos vemos no nosso próximo culto. Fiquem com Deus e uma ótima semana!